Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu gostaria que você agora abrisse a Bíblia no livro de Lucas 23, verses 33 through 43. E nós vamos ler 10 versículos, do 33 ao 43. Lucas, capítulo 23, versos 33 a 43. Caso você perceba alguém ao seu lado sem a Bíblia, leia com aquela pessoa, tá? Compartilhe a sua Bíblia com aquela pessoa. A partir do versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nem o mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. In verse number 33, no versículo 33, the Bible said that they crucified Jesus on Calvary. A Bíblia diz que eles crucificaram a Cristo no Monte Calvário. And along with him there were two men. E ao lado de Jesus Cristo havia dois homens. The Bible calls him a malefactor. E a Bíblia chama aqueles dois homens de malfeitores. That means they were thieves. Significa que eles eram ladrões. So tonight I want to preach to you on this subject. E nesta noite eu quero falar com você sobre este assunto. Which thief are you? Que tipo de ladrão é você? Let's pray together. Vamos orar juntos? Our Father, we love you tonight. Nosso Pai, nós o amamos nesta noite. May nothing hinder you today. Que nada venha impedir a sua obra nesta noite. Speak to our hearts. Fale aos nossos corações. If anybody's unsaved, e se há alguém perdido, please speak to their heart. Por favor, fale ao seu coração. Show them their need of Jesus. Mostre a necessidade que tem de Cristo. And may today be the day of salvation. E que hoje possa ser o dia da sua salvação. Speak through me, I pray. Fale através de mim, eu oro. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. Tonight we travel to the place called Calvary. Nesta noite vamos viajar para um lugar chamado Calvário. And as we go to that place, e conforme chegamos àquele lugar, we see Jesus Christ dying on the middle. Nós vamos ver Jesus Cristo morrendo na cruz que ficava no meio. And on either side of him, e dos dois lados de Jesus, there's a thief dying as well. Havia um ladrão morrendo juntamente com ele. They're dying for their crimes. Aqueles dois ladrões estão morrendo pelos crimes que cometeram. Jesus is not dying for his crimes. Jesus não estava morrendo pelos crimes que cometeu. He's dying for the sin of the world. Mas Jesus estava morrendo pelo pecado da humanidade. And I want everybody to know tonight. Eu quero que todos saibam nesta noite That everybody in this building, que todas as pessoas
pessoas dentro deste recinto is represented by one of the two thieves. está representando um daqueles dois ladrões. Because one of these thieves will go to heaven Porque um desses dois ladrões foi para o céu, and the other will go to hell. mas o outro foi para o inferno. Everybody in the world Todas as pessoas neste mundo is either going to heaven ou vai para o céu or they're going to hell. ou vai para o inferno. I want to give you three things Mas tonight, eu quero lhe dar 3 ensinamentos nesta noite. and I want you to ask yourself this question. E eu quero que você pergunte a si mesmo: Which thief am I? que tipo de ladrão sou eu? The great thing about this Porque uma das coisas preciosas sobre isto is if you are on your way to hell é que se você estiver a caminho para o inferno, by the end of this service, no final deste culto, you can go to heaven você pode mudar de caminho e ir para o céu, by trusting Christ as your Savior. recebendo Jesus Cristo como seu Salvador. Number one, Primeiramente, we see the condition of the thieves. nós vemos a condição daqueles ladrões. When you read these verses, Quando você lê esses you versículos, see two things that summarize their condition. você vê duas coisas que estão mostrando a condição deles. First of all, Primeira, they were criminals. eles eram criminosos. The Bible calls them a A malefactor. Bíblia mesmo os chama de malfeitores. This means they were a criminal. Significa que eles eram criminosos. This means they were guilty of a Significa crime. que eles eram culpados de crimes. They had broken the law of the Eles land. quebraram a lei dos homens. And may I say to you tonight E posso eu lhe dizer também nesta noite that spiritually speaking, que espiritualmente falando, all of us are criminals. todos nós também somos criminosos. We may not have broken the law of the land, Talvez não tenhamos quebrado nenhuma lei da terra, but we have broken the law mas of God. nós já quebramos as leis de Deus. When God looks upon earth, Quando Deus olha sobre esta terra, He does not see good people. Ele não vê pessoas boas, He sees sinners. Ele vê pecadores. The Bible says in Luke 18:19, A Bíblia diz em Lucas 18:19 none is good que não há nenhum justo, save one that is God. apenas um que é Deus. The Bible says in 1 Kings 8:46, A Bíblia diz em 1 Reis There is 8:46 there is no man that sinneth not. que não há nenhum homem que não peque. The law of God is one law, A lei de Deus é apenas uma lei made up of many commands. e que é feita de vários mandamentos. And the Bible says that we've all broken His E a law. Bíblia diz que nós já quebramos estes mandamentos. The Bible says in Romans 3:23, A Bíblia diz em Romanos 3:23 for all have sinned que todos pecaram and come short of the glory e of God. destituídos estão da glória de Deus. What that verse means Sabe o que este versículo está dizendo? is that nobody's just like Que God. não há ninguém na face da terra como Deus. Heaven's a perfect place. O céu é um lugar perfeito. God lives there. Deus habita naquele lugar. And if you ever get to go to heaven, E se você deseja um dia chegar no céu, you must be as good as God. você vai precisar ser tão bom quanto Deus. But nobody's as good Mas as God. ninguém consegue ser tão bom quanto Deus, We have all sinned. porque nós todos pecamos. Just like these thieves were Assim criminals. como esses dois pecadores criminosos. They had broken the law. Eles haviam quebrado a lei. We have broken Nós God's law. quebramos a lei. You may say I'm not as bad as that person. Mas você diria, eu não sou tão ruim quanto esses dois ladrões. Or I'm not as bad as another person. Eu não sou tão ruim quanto outras pessoas. But we must stop comparing ourselves to Mas ourselves. nós não podemos comparar a nós mesmos com pessoas como nós. Because God's standard Porque os princípios de Deus, o padrão de Deus, is not being better than another human. não significa ser melhor que outro ser humano. God's standard is perfection. Mas o padrão de Deus é a perfeição. You must be perfect. Você teria que ser perfeito. But I am not. Mas nós não And somos. you are not. Você não é perfeito. We have all broken His Porque law. nós todos quebramos a lei de Deus. They were criminals. Aqueles homens eram criminosos. So are we. E também nós somos. Secondly, Em segundo lugar, they were condemned to die. eles estavam condenados à morte. This is found in verses 33 and 40. Nós lemos isto no versículo de 33 a 40. These two criminals were condemned by the court. Esses dois criminosos foram condenados pela corte. Understand this. Entenda isto. They were going to die. Eles iriam morrer. It was not a matter of if
Não era uma questão se eles iriam ou It não, was only a matter of time. mas era só uma questão de horas. And may I say to us tonight E posso eu também dizer para nós nesta noite, that because of our sin, por causa dos nossos pecados, because we've broken God's law, porque nós já quebramos a lei de Deus, we are condemned to death. nós também estamos condenados à morte. Not just physical death, Não apenas a morte física, but what the Bible calls the second death, mas o que a Bíblia chama de segunda morte, which is being separated from God que significa separação de Deus in the lake of fire forever. no lago de fogo para sempre. Romans 6:23 Romanos 6:23 says, "For the wages of sin is death." diz que o salário do pecado é a morte. Romans 5:12, Romanos 5:12 "Wherefore as by one man diz que por um homem sin entered into the world, entrou o pecado neste mundo, and death by sin, e a morte através and so do pecado. death passed upon all men, Por isso a morte passou a todos os homens, for that all have sinned." porque todos pecaram. Tonight we are in danger. Nesta noite nós estamos correndo perigo, If you go into eternity porque se você for para a eternidade without your sin being forgiven, sem que os seus pecados tenham sido lavados e perdoados, you will not have everlasting life, você não vai ter a vida eterna, but you deserve everlasting death. mas você vai ter a morte eterna. These two thieves were condemned to death Esses dois ladrões foram condenados à morte, because we are sinners. e porque nós somos pecadores, We are condemned to spiritual nós death. também fomos condenados à morte It's espiritual. only a matter of time. É só uma questão de tempo. The Bible says, "Boast not thyself of A tomorrow." Bíblia diz para nós não nos gloriarmos sobre o dia de amanhã, Nobody here tonight porque ninguém aqui nesta noite is promised tomorrow. sabe o que vai acontecer amanhã. So if you are not sure of salvation, Portanto, se você não tem certeza que é salvo, make sure tonight. hoje à noite, por favor, tenha certeza da salvação. Hebrews 9:27. Hebreus 9:27 As is appointed unto men once to die, diz que aos homens está ordenado morrer uma vez, but after this the judgment. mas depois da morte vem o juízo. This is the condition of the thieves. Essa era a condição dos dois ladrões. They were guilty Eles eram culpados and they were going to e die. eles iriam morrer. You and I are guilty Você e eu somos culpados, and we are going to die. você e eu vamos morrer. We don't deserve heaven. Nós não merecemos ir para o céu. And may I say this to you? Mas deixe-me dizer-lhe isto: People never call out for help pessoas nunca chamam por ajuda until they realize they need it. até que percebam que precisam de ajuda. And if you are not E saved, se você não é salvo, you are in very serious danger. você está correndo perigo sério. You are one heartbeat out of hell. Você está apenas a um batimento do coração do inferno. That's our condition. Esta é a nossa condição. Number two, E em segundo lugar, we see Christ on the middle cross. nós estamos vendo Jesus Cristo no centro, na cruz do meio. So we've been looking at the two thieves. Nós vimos os dois ladrões. They're both guilty. Eles são culpados. They're both dying. Eles estão morrendo. Now we look at Christ. Mas agora olhamos para Cristo. In verse number E 33, no versículo it 33, says, "There they crucified him." diz que lá eles o crucificaram. That statement Esta frase condenses over 18 hours of suffering. está falando de 18 horas de sofrimento. When the Lord is hanging there, Enquanto Jesus estava pendurado, he had been arrested. ele já tinha sido preso, He had been tried. ele já tinha sido julgado, He had been convicted in a mock ele trial. já tinha sido sentenciado. False witnesses had called against him. Testemunhas falsas testemunharam contra ele. He had been abused by temple guards. Ele já tinha sido abusado pelos guardas do templo. He had been taken to Pilate. Ele já tinha sido levado para And Pilatos. Pilate's soldiers abused E him. os soldados romanos também abusaram dele fisicamente. They beat him badly. Bateram nele, They spit upon him. cuspiram nele, They pulled his beard out of his tiraram a face. barba do seu They rosto, crowned him with thorns. coroaram-no com uma coroa de espinhos, They mocked him. zombaram dele. They beat him with the cat of nine tails. Eles bateram na cabeça dele com um pedaço de cana. So badly that the Bible says Eles bateram tanto em Jesus Cristo que a Bíblia diz that his inwards looked upon him. que podiam se ver os seus órgãos internos. They ripped open his back. Eles abriram as suas costas. They took him to the cross. Eles o levaram para a cruz And they nailed him to that e tree. o crucificaram naquele madeiro. There's 5 deadly wounds known to man.
há pelo menos 5 feridas mortais conhecidas pelo homem. And the Lord suffered all E 5. Jesus Cristo sofreu todas elas. With his face, Com a sua face, with his back, com as suas with costas, the thorns through his head, com a sua cabeça, with the spikes through his com as hands and suas feet, mãos and with the spear in his e side. com o seu lado. When you think of all of this he went through, Quando você pensa sobre tudo isso que Jesus passou, you may be asking yourself, você deveria perguntar a si mesmo: why did he do this? por que Jesus Cristo fez isso? Because he is God. Porque Ele é Deus. He's God come in flesh. Ele é Deus que se encarnou homem. And he told the people E Ele disse para as pessoas that no man takes his life. que nenhum homem poderia tirar a vida He's dele, willingly laying it mas que down. Ele voluntariamente a estava dando. So all of this, Para que tudo isso, he willingly went through. Ele passou de livre e espontânea vontade. Why would the Lord do that? Por que que o Senhor faria isso? He did it Ele o fez because he loves you. porque Ele te ama And he did it because he loves e me. porque Ele me ama. He did it for our sin. Ele fez tudo isso pelos nossos pecados. See, I remind you tonight Então eu quero lembrá-lo nesta noite that you are not good enough for heaven. que você não é bom o suficiente para o céu, One sin's enough to keep you out. porque o único pecado já é forte o suficiente para nos tirar do céu. Because heaven's a perfect place. Porque o céu é um lugar perfeito And you must be as good as God e você teria que ser tão bom quanto Deus to make it to heaven. para merecer o céu. Which means we will never make O it que significa então que nenhum de nós jamais iria para o céu, on our own. dependendo de nós mesmos. So God's Son Então, por isso, o Filho de Deus came from heaven, veio do céu walked on earth, e Ele andou sobre esta terra, lived a perfect life, viveu uma vida perfeita, kept all the law of God, Ele guardou toda a lei de Deus and died e morreu and shed his blood e derramou o seu sangue for my sin, pelos meus pecados, for your sin. pelos seus He pecados. was paying our sin. Ele estava pagando pelos nossos pecados. And now the Heavenly Father E agora o Pai Celestial looks at Jesus Christ olha para Jesus Cristo and he says, anybody that comes to me e Ele diz: qualquer pessoa que vier a mim in your name, em seu nome, I will in no wise cast. eu não vou de maneira alguma lançá-lo fora. The only way you can go to heaven A única maneira de ir para o céu is if you go on Jesus' é se record. você vai através dos méritos de Jesus, He's the only one good enough. porque Ele é o único perfeito o And suficiente. he died for you Ele morreu por você so he can forgive you para que Ele pudesse perdoá-lo and take you to heaven e levá-lo para o céu, on his record. de acordo com os seus The méritos. Bible says in Luke 22:20, A Bíblia diz em Lucas 22:20 this cup was the New Testament in my blood, que este copo, que este cálice é o sangue do Novo Testamento que foi derramado which is shed for you. por você. 1 Corinthians 15:3, 1 Coríntios 15:3 Christ died for our sins. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. The bottom line is Jesus Christ, Tudo isso quer dizer que Jesus Cristo, who was not worthy to die, que não merecia morrer, he did not have to die, não tinha que morrer. because the wages of sin is Por death. quê? Porque o salário do pecado é a morte. But he had no sin, Mas ele não tinha pecado algum. which means he didn't have to die. Significa ele não tinha que But morrer, he came to mas die ele veio para morrer in the place of you, no seu lugar, in the place of me, no meu lugar and in the place of both of the e thieves no lugar daqueles dois ladrões that were dying with him que that estavam day. morrendo com ele naquele dia. That's number 2. Número 2, Number 1, their condition. lembra número 1, a condição dos ladrões? They were guilty. Eles eram culpados, They had broken the law. eles haviam quebrado a lei. You and I have broken Você e eu God's law. também já quebramos a lei de Deus. They were going to die. Eles estavam morrendo And you and I are e dying. você e eu estamos And morrendo. if we get what we deserve, E se nós recebemos o que merecemos, we will not go to heaven. nós nunca iremos para o céu. We'll be separated from Nós God vamos forever. ser separados de Deus. Number 2, Christ died for Mas, them. em segundo lugar, Jesus Cristo morreu And Christ died for us. por nós. I'm glad I can come to your country. Eu estou feliz que posso vir para este país. It is my honor to be here. Que honra estar aqui And look you precious people in e the face olhar para vocês, preciosos irmãos, no rosto and tell every one of you e dizer para cada um de vocês that God loves you. que Jesus, que Deus o ama. Jesus died for you. Jesus morreu por você. He died so you can go to heaven. Ele morreu para que você pudesse ir para o céu. Now we come to the main thought. Então agora nós vamos para
o ensinamento mais importante. It's the contrast between the two thieves. É o contraste entre aqueles dois ladrões. We have two thieves here. Veja, dois ladrões aqui, They are very similar e eles são muito semelhantes. in that they were both sentenced to die. Os dois haviam sido sentenciados à morte. They were similar in having Christ dying for them, Eles, da mesma forma, Jesus estava morrendo por eles. right beside them. Os dois estavam ao lado de Jesus, But they were so different mas eles eram tão diferentes in how they responded em to Christ. como eles responderam a Cristo. One rejected him, Um ladrão rejeitou Jesus Cristo, the other received o him. outro ladrão recebeu Jesus Cristo. And I wonder which one are you? E por isso eu pergunto, que tipo de ladrão é você? I want to look at these two. Eu quero olhar para esses dois ladrões. First of all, the one that rejected. Primeiramente, vamos olhar para o ladrão que rejeitou. In verse number 39, No versículo 39, you'll notice that he had the same opinion as the world. você vai observar que este ladrão tinha a mesma opinião In verse number do 30, mundo, a mesma opinião que o mundo tinha de Jesus. in verse number 35, No versículo 35, the Bible says that the rulers were deriding him. a Bíblia diz que os príncipes estavam zombando de Jesus. And in verse number 39, Versículo 39, this thief that rejected him, aquele ladrão que o rejeitou, the Bible says he railed a on Bíblia him. diz, também estava zombando de That Jesus. means he spoke evil of him. Isso quer dizer, ele blasfemava de Cristo. And the tense of it is that he kept on doing E it. ele não blasfemou uma vez, mas ele estava blasfemando He continuamente. didn't just do it once. Ele não fez só uma He vez, kept on mas making fun. ficou blasfemando. Can you imagine this man? Pode imaginar este homem? As his life is leaving A him vida dele estava por um fio. and the pain of being crucified Ele estava sofrendo a dor da crucificação with the Son of God beside e him, o Filho de Deus do lado dele, dying for his sin, morrendo pelos seus pecados. instead of receiving him, Ao invés de receber Jesus Cristo, he's making fun of him. ele ficou zombando de Jesus. And he said, if thou be the Christ, E ele disse, se tu és o Cristo. he didn't believe that Jesus Ele não was Messiah. acreditava que Jesus era o Messias. And he said, save thyself and Ele us. disse, salva-te a ti mesmo e a nós também. This was not him asking for forgiveness of Ele não sin. estava pedindo perdão por pecados. This was him wanting his pain to be Ele relieved. estava apenas pedindo por alívio das suas dores. He refused to accept Christ. Ele recusou receber Jesus Cristo. And this thief who rejected E Christ este ladrão que rejeitou Jesus Cristo is not mentioned again until John 19, não é mencionado de novo até João capítulo 19. when the Roman soldiers come by to break his Quando legs. os soldados romanos vieram para quebrar as suas pernas. Understand this. Entenda isso. The last thing he felt in this world A última coisa que aquele ladrão sentiu em vida was the crushing blow of the hammer foi legs. a força dos martelos quebrando as suas He pernas. felt the bones shatter. Ele sentiu os seus bônus, seus ossos sendo And estraçalhados. the reason they broke their legs E a razão que suas pernas foram is quebradas so they couldn't push up and breathe. para que eles não pudessem se sustentar e respirar. And because they could not breathe, E porque não podiam mais respirar, they would suffocate. eles morreram sufocados. There's no doubt when this man died Não há dúvidas de que quando este homem morreu, that he went to hell. ele foi para o inferno. The last thing he experienced on A earth última coisa que ele sentiu neste mundo was pain, foi dor, rejection, rejeição, and sorrow. sofrimento. The first thing he E a experienced primeira coisa que ele sentiu when he left this world depois que saiu deste mundo was worse pain foi uma dor muito pior, and endless torments of hell tormento eterno and eternal separation from e God. separação eterna de Deus. Don't let this happen to Não you. deixe isso acontecer com você. You don't have to die without Você Christ. não precisa morrer sem Cristo. You don't have to go to hell. Você não precisa ir para o inferno, You can be saved. porque você pode ser salvo. You can go to heaven. Você pode ir para o céu. It all depends Tudo depende on what you do with Jesus. no que você vai fazer com Jesus Cristo. This man rejected him. Esse ladrão rejeitou a Cristo. But praise God, Mas graças a Deus, the other received. o outro ladrão recebeu Cristo. On the other side of Christ, Do outro lado de Cristo, there was one who didn't listen to the crowd. havia este ladrão que não ouviu, não deu atenção para a multidão. And I want to give you several things about him. E eu vou mostrar algumas coisas sobre ele. I'm going to show you how he got saved. Eu vou lhe mostrar como ele foi salvo. And if you want to be E saved, se você quer ser salvo, it's the same for you. é do mesmo jeito para você. First of all,
verdadeiramente. He admitted his guilt. Ele admitiu ser culpado. Notice in verse number 40. Veja no versículo 40. If Respondendo, porém, o outro, repreendiu-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. And notice in verse number 41. Veja agora versículo 41. He says, we indeed justly, Ele diz: nós na verdade com justiça, because we receive the due rewards of our porque deeds. recebemos o que os nossos feitos mereciam. In both of these statements, E nesses dois versículos, he's saying what's happening to me ele está dizendo: o que está acontecendo comigo is right. é correto. I'm worthy of this Eu mereço, because I've broken the porque law. eu quebrei a lei. He didn't make excuses. Ele não se desculpou. He didn't blame the court. Ele não colocou a culpa nos outros. He accepted his guilt. Ele aceitou a sua própria culpa. He admitted his guilt. Ele admitiu ser culpado. He admitted he deserved to E die. ele admitiu que merecia aquela morte. You cannot be saved Você também não pode ser salvo until you admit that you're a sinner. até admitir que você é pecador, You are not deserving of até heaven. admitir que você não merece o céu. Number 2, Em segundo lugar, he acknowledged Christ's innocence. ele reconheceu que Jesus era inocente. This is found in verse 41. E encontramos no versículo 41, He pointed to the Lord ele apontou para Jesus. and he said, this man hath done nothing E ele amiss. disse: este homem não fez nada. What he was saying about O Jesus que ele estava dizendo a respeito de is Jesus: that he's not worthy to die. Jesus não merece morrer. He's not a sinner like me. Jesus não é um pecador como nós. He's not broken the law. Ele não quebrou nenhuma lei. This man acknowledged the fact Este ladrão reconheceu o fato that Jesus Christ was not que guilty. Jesus Cristo não era culpado. May I say to you tonight Posso lhe dizer nesta noite: that Jesus Christ is sinless. Jesus Cristo é perfeito. He is perfect. Jesus Cristo é imaculado. He is God in flesh. Ele é Deus em carne. And you must believe E that você precisa acreditar nisto before you can be saved, para que seja salvo. because he's the only way. Porque Ele é o único caminho. And the reason he E a razão que Ele é, is because he has no sin. porque Ele não tem pecado algum. 2 Corinthians 5:21 Segundo aos Coríntios 5:21 diz says he hath made him to be sin for us. que Talking Ele about Jesus, foi feito pecado por nós. who knew no sin, Ele que não conheceu pecado algum, that we might be made the righteousness of para God que in him. nós pudéssemos ser feitos a justiça de Deus. So this man admitted his guilt. Este ladrão admitiu sua culpa. He said he's a sinner. Ele disse: eu sou pecador. He acknowledged Christ's innocence. Ele reconheceu que Cristo era He inocente. said Jesus is not guilty. Jesus não tem culpa. He is perfect. Ele é perfeito. Number 3, Mas em terceiro lugar, he accepted Christ's claim. ele aceitou o que Jesus havia dito. You'll notice in verse number 42, Veja, versículo 42. he asked the Lord to remember him Ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. when he comes into his kingdom. Quando ele entrasse no reino, When he said his kingdom, quando aquele ladrão disse teu reino, he was claiming Christ to be Messiah. ele estava reconhecendo que Jesus Cristo é o He Messias. knew that Christ claimed to be a king. Ele sabia que Jesus era o rei. He knew that Christ claimed to be a ruler. Ele sabia que Jesus era o governante. He knew that Christ claimed to be sovereign. Ele sabia que Jesus dizia ser soberano And he knew that Christ claimed to be e Messiah. que Jesus dizia-se ser o Messias. So when he asked the Lord Então, quando ele fez a oração a Jesus: to remember him when he comes into his kingdom, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, he was telling the Lord ele estava, na verdade, dizendo that he knows he is king. que ele reconhece que Jesus é o rei, He knows he is Messiah. que Jesus Cristo é o Messias. Romans 10:9, Romanos 10:9. that if thou shalt confess with Se thy com a mouth tua boca confessares the Lord Jesus, ao Senhor and Jesus shalt believe in thine e em heart teu coração creres that God hath raised him from the que dead, Deus o ressuscitou dentre os mortos, thou shalt be saved. será salvo. My friends, Meu amigo, Jesus Christ is not just a man. Jesus Cristo não é só um homem. Jesus Christ is God. Jesus Cristo é Deus. He has come in human flesh, Ele se encarnou em carne humana and he is the King of kings. e Ele é o Rei dos Reis. He is the Lord of lords. Ele é o Senhor dos Senhores. And you will never be saved E você nunca, jamais será salvo until you accept who he is. até que você o receba por quem Ele é. He's the only way to heaven. Ele é o único caminho
caminho para o céu. So this man admitted his guilt. Este ladrão reconheceu sua culpa. He acknowledged Christ's innocence. Reconheceu Jesus Cristo era He inocente. accepted Christ's claim. E reconheceu que Jesus Cristo era quem dizia ser. And finally, E finalmente, he simply asked the Lord to ele remember him. simplesmente pediu para Jesus se lembrar dele. This is found in verse 42. Encontramos isto no verso 42. He looked to the Lord Ele olhou para Jesus and he simply said, e ele remember me. simplesmente disse: lembra-te de mim. See, salvation's a gift. Salvação é um presente. This man was nailed to the cross. Este homem estava pendurado na cruz. He couldn't get down and do good works. Ele não podia sair da cruz e realizar boas obras. He couldn't do anything to earn Ele salvation. não podia fazer nada para merecer salvação. But he realized salvation is a gift. Mas ele reconheceu que a salvação é um presente de Deus. And with a gift, E com este presente, all you must do is accept. tudo que você precisa fazer é receber. This repentant thief Este pecador arrependido turned to the Lord, olhou para Jesus, realizing it's a matter of time before he dies. reconhecendo que era uma questão de horas até ele morrer. And he simply asked the E Lord ele simplesmente pediu ao Senhor to save him. para salvá-lo. And Jesus E did. sabe, Jesus o salvou. Jesus said, today Jesus disse: hoje mesmo you will be with me in estarás paradise. comigo no paraíso. Romans 10:13. Romanos 10, 13 diz: For whosoever shall call upon the name of the Lord porque qualquer que invocar o nome do Senhor shall be saved. será salvo. You say, can it be that simple? Você pergunta: será que é tão simples assim? Yes, it can be that simple. Sim, é simples assim. But the reason it's that simple Mas sabe por que é simples? is because it was so hard on him. Porque foi muito difícil para A Jesus. gift has already been bought. Um presente que ele já comprou. And what a price this gift cost. Mas que preço este presente custou a It Cristo? cost the shed blood of Jesus Custou o Christ. sangue derramado de Cristo. And all you must do E agora tudo que você precisa fazer: is realize you're a sinner. reconhecer que você é pecador, Understand that Jesus is who he says he is. acredite que Jesus Cristo é quem ele diz ser, Believe that Jesus is not guilty of sin. acredite, Jesus Cristo não tem culpa de nenhum pecado, And ask the Lord to save e you. peça para ele lhe salvar. We learn in this story Nós aprendemos nesta história that we're all in the same condition. que todos nós estamos na mesma condição. I'm in this condition. Eu estou nesta condição, You're in this condition. você está nesta condição. We are criminals. Nós somos criminosos, We are guilty. nós somos culpados, Even if we've just broken one law, ainda que tenhamos quebrado só uma lei. we are not worthy of heaven. Nós não merecemos o céu, And because of our sin, e por causa dos nossos pecados we deserve to die. nós merecemos a morte, It's only a matter of e time. é uma questão só de tempo. But praise the Lord. Mas graças a Deus, Christ died for us. Cristo morreu por nós, He paid our price. pagou o nosso preço, He shed his blood derramou o seu sangue to make heaven a gift to you. para que o céu nos fosse dado como presente. And the choice is up to E you. agora a escolha é sua. If you accept him, it's heaven. Se você aceitá-lo, é o céu. If you reject him, it's hell. Mas se rejeitá-lo, é o inferno. The Bible says in Proverbs 20, A verse Bíblia 20, diz em Provérbios 24, 20, the candle of the wicked shall be put out. que a luz do ímpio vai ser apagada. In Revelation 21, 27, Apocalipse 21, 27. there shall in no wise enter into it, speaking of heaven, E que de maneira alguma entrará no céu anything that defileth, nada que venha corromper, but they which are written in mas the Lamb's book somente of life. aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Both of these thieves Ambos ladrões had the same death, tiveram a mesma morte, but they had different destinations mas diferente destino, because of what they done with por Jesus. causa do que eles fizeram com Cristo. See, death only enters eternity. A morte é a passagem para a eternidade. And I remind you tonight Mas eu quero lembrá-lo nesta that noite. you're not promised tomorrow. Você não tem nenhuma promessa do dia de amanhã. I'm not either. Eu também não. But if I died tonight, Mas se eu morrer nesta I'm noite, going to heaven, eu vou para o céu, not because of what I've done, não por causa do que eu faço, but because I've trusted Christ. mas porque eu aceitei Jesus Cristo. And I've come all this way E eu vim até aqui to visit your country, para visitar o seu país, to preach to you para pregar a você and plead with you. e rogar a você. If you do not know Jesus, Se você ainda não tem Jesus Cristo, tonight is your night. esta é a sua noite. Now's the accepted time. Agora é a hora aceitável. Please Por do favor, right. faça o certo.
Don't say no to God. Não diga não para Deus. Don't be a fool. Não seja tolo. Receive Christ Receba Jesus Cristo. and make heaven your home. E faça do céu o seu próximo lar. Which thief are you? Que tipo de ladrão é você? Let's pray. Vamos orar? Father, we love you tonight. Pai, nós te amamos.